E aí, pessoal? Beleza, galera? Tudo bem? Ó nós aí outra vez. Vamos lá? Agora vamos fazer uma aula de trigonometria no triângulo retângulo. Nossa, show de bola essa aula, hein? Essa é zica. Presta atenção, galera. Bom, a ideia é você saber o seguinte: trigonometria no triângulo retângulo. Então, veja bem, eu só vou trabalhar com triângulos retângulos, não é verdade? Tá. Aí, vem cá comigo. Em todo triângulo retângulo, o lado maior do triângulo, ou o lado que está de frente, ou oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Chama hipotenusa. Hipotenusa. Beleza? Agora, os outros lados do triângulo retângulo chama cateto. Cateto. Beleza? Mas isso até aparecer um ângulo aqui ou aqui, fi. Certo? Se caso o ângulo for aqui, tem um ângulo X, não sei qual a medida, um valor qualquer. Se o ângulo for aqui, esse lado deixa de ser somente cateto. E ele passa a ser o quê? Um cateto oposto. Porque ele está de frente ou oposto ao ângulo que você está vendo. Se caso o ângulo estiver aqui, agora esse vai ser o oposto, certo? Tá, então voltando aqui. Então, se o ângulo está aqui, por exemplo, esse aqui é um cateto oposto. E o vizinho do ângulo vai ser o cateto adjacente. Fechou? Então você tem um cateto oposto e cateto adjacente. Certo? Tá. De novo, se o ângulo estiver lá, esse é o adjacente e esse é o oposto. A hipotenusa não muda nunca. Vai ser sempre o lado maior ou que está oposto ao ângulo de 90 graus. Perfeito? Maravilha. Então, ó, vamos ver se você pegou mesmo, só para deixar bem evidente. Se eu colocar um ângulo X aqui, esse é um cateto oposto, esse é a hipotenusa e esse é um cateto adjacente. Se caso eu colocar um X aqui, esse agora passa a ser o oposto e esse passa a ser o adjacente, porque é o vizinho do ângulo. Aí eu posso virar o triângulo e fazer o que eu quiser. Perfeito? Maravilha. Tá. Só que esse ângulo, existe para ele, galera, 3 medidas, que você chama de seno, cosseno e tangente. Beleza? E aí, para você escrever esse ângulo no arco seno, você tem que usar as razões trigonométricas. E o que é as razões trigonométricas? Lembra que razão em matemática é uma divisão? É uma proporção, né? Vai virar uma fração. Então, se razão é uma razão, que é uma proporção, que é uma fração, esse monte de coisa, nada a ver, o seno vai ser o cateto oposto, naquele exemplo lá, por exemplo, nesse, vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, quando você precisar usar o seno dele. E quando for o cosseno, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quando for a tangente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Por exemplo, vou resumir, deixa eu apagar esse rascunho aqui. Então, resumindo, isso ficaria seno, vou resumir, seno de x é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de x, vou usar cos, não precisa ficar escrevendo tudo, abrevia. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de x é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Agora você pode decorar isso de que forma? Usando sempre essa ordem: seno, cosseno, tangente, seno, cosseno, tangente, seno, cosseno e tangente. Decorou? Então vai ser corri, caí na coca. Maravilha. Corri, caí na coca. Pegou? Então seno é corri, cosseno é cair, coca, tangente. Maravilha.
Beleza? Então não preciso mais disso aqui. Agora um outro detalhe. Esse ângulo ele tem essas três medidas, seno, cosseno, tangente, certo? Mas, para descobrir esse valor aqui, usando seno, cosseno e tangente, no lugar do xinzinho vai entrar medidas de ângulos, certo? E eu vou mostrar para vocês as medidas mais importantes para concurso, porque fora essas, o enunciado vai te dar, entendeu? Então vai ficar mais fácil. Vou colocar isso aqui no cantinho para você. Então, não esquece, seno de x, corri, cosseno de x, KI. E a tangente de x, coca. Corri, caí na coca. Decorou? Muito bem. Só que para esse ângulo existem várias medidas que eu vou chamar das principais de ângulos notáveis. Então, você vai usar os ângulos notáveis geralmente, tá? Claro que, dependendo do concurso, ele vai te dar uma medida se for diferente dessa. E quais são as medidas dos ângulos notáveis que você tem aqui? É os de 30, 45 e 60, que fica seno, cosseno e tangente. E aí virou uma tabelinha dos ângulos notáveis, certo? Uma tabelinha um tanto quanto famosa, muitos conhecem, certo? E como que eu monto essa tabelinha? Para facilitar a sua vida, você pode cantar uma musiquinha. Vamos cantar a musiquinha agora? Então segue o tio para quem não lembra. Começa assim, ó. No 3, hein? 1, 2, 3 e vai! 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pegou? Maravilha. Agora eu vou cantar e montar a tabela para você ver. No final eu faço uma surpresinha legal para vocês, tá? Então segue o tio, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pegou o esquema? Da hora, né? Show de bola. Maravilha. Então, vamos fazer uma situação problema. Agora você já sabe o corri, cair na coca, sabe a tabelinha, vamos supor... Imagina que você soltou um pipa, sei lá, um pipa a uma altura X que eu quero descobrir. Então tá aqui você mais ou menos aqui, beleza? Ó. E aí você tá soltando seu pipa de boa aqui. E você soltou de linha, vamos colocar aí 500 metros de linha, por exemplo. Ou não, 100 metros, tá bom? Facinho, sem judiar. Só pra gente entender a brincadeira. E você, em relação a essa altura do solo, você tem 1,50 de altura, pode ser? 1,5 de altura. E ao soltar esses 100 metros de linha, certo? Eu quero saber... qual é a altura que esse pipa está em relação ao solo, uma vez que você, em relação ao solo, tenha um ângulo de 30 graus, facinho, tá? E aí eu te pergunto, qual é a altura total desse pipa aí? Beleza? Fácil, só para nós brincar. Então, olha que simples. O que você vai fazer? Tá vendo aqui um triângulo retângulo? Então eu vou descobrir esse pedaço que eu vou chamar de x, e aí eu somo com mais 1,5, eu tenho a altura total do pipa, certo? Mas analisando o triângulo retângulo, de frente para esse ângulo, o que você vai pôr? Cateto oposto. De frente para esse, o que você vai pôr? Hipotenusa.
hipotenusa, o HI. Então o que você tem? Corri. Esse aqui não tem nada, então não precisa mexer, filho. Então eu tenho corri. Se eu tenho corri, quem que eu uso mesmo? Seno. Então você vai e escreve seno de x, mas o seu x agora é quem? 30 graus. Lembra que o x era um ângulo? Seno de 30 igual co. Quem é o co? E quem é o ri? 100. Olha lá. Entendeu? Aí vem na tabelinha, qual que é o seno de 30? Meio. Seno de 30? Meio. Então isso aqui vai virar meio. Igual x sobre 100. Posso fazer 100 dividido por 2, que isso vai dar quanto? 50. E aqui sobrou o quê? 1. Multiplica em cruz. Então o seu x é 50 metros. Mas eu quero o quê? O h, portanto, a altura h, 50 daqui até aqui, com mais 1,5, 51,5 metros de altura tem esse pipa. Fechou? Basicamente é isso que vai cair em todos os tipos de questão de triângulo retângulo, trigonometria no triângulo retângulo, tá? Então não se assuste. Mais um exemplo que eu gosto de usar, interessante. Tá? Para fechar. Então, decorou a musiquinha, decorou corri na coca, não precisa mais ficar olhando para isso, certo? Tem que estar tudo aqui, ó. Não precisa mais ficar olhando. Um exemplo bem fácil. Ó, eu quero o valor de x, sei lá, um triângulo retângulo qualquer. Aí eu coloco aqui 60 graus. Eu quero esse lado, sabendo que esse cateto é 2 raiz de 6, por exemplo. Beleza? Como você vai fazer? Tudo de novo. De frente para esse ângulo, cateto, deixa eu usar azul, cateto oposto. A azul que já está preta, né? De frente para esse ângulo, hipotenusa. Então eu tenho corri. Se eu tenho corri, o que eu uso? Seno. Seno, vou colocar o ângulo já direto. Seno de 60. Tem dificuldade? Pode fazer isso, tá? Corri. Agora substitui. Qual que é o seno de 60? Aí canta a musiquinha. 1, 2, 3. Ó, 30, 45, 60. Separou no 3, quando eu cantei 1, 2, 3, então eu sei que é tudo sobre 2. E é raiz do 3 no 2, então já sei que é raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui é raiz de 3 sobre 2. Qual é o cateto oposto? Olha lá, ó. 2 raiz de 6 sobre a hipotenusa, x. Bom, aquela famosa regrinha de 3 que muitos vão utilizar. E aí vamos lá, x vezes raiz de 3 é x raiz de 3 igual 2 raiz de 6 vezes 2, multiplica os números e carrega as raízes. 4 raiz de 6. Isolei o x, 4 raiz de 6, certo? Sobre raiz de 3. Muitos nesse momento vai fazer o quê? Racionalizar. Multiplico pela raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Beleza? E aí fica x igual de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Número vezes número, que aqui é 1. Raiz vezes raiz, 18. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Não é o próprio 3, porque isso vai dar 9. Toda vez que você multiplicar uma raiz vezes ela mesma, o resultado é sempre o cara que está lá dentro. Só que veja bem, o 18 é fatorável. 4, 18 dá para escrever 9 vezes 2 sobre 3. X, 4 vezes. Tira a raiz do 9, 3. O 2 não tem como, fica lá dentro. Tudo isso sobre 3. Ao invés de multiplicar e colocar 12 por 3, já simplifico. Então meu x daria 4 raiz de 2. Sabe por que eu quis mostrar isso? Porque tem cara que está perdendo tempo fazendo essa barbaridade, galera. Olha o cara mais esperto. O carinha mais esperto, ele ia finalizar isso aqui, ó. Não ia perder esse tempo todo, ó. O que ele já sabe? Como ele manja de multiplicação de raiz e divisão, ele sabe que pode fazer 6 dividido por 3, porque o índice é o mesmo. Então x daria 4,
6 dividido por 3 não dá 2? Só como você está falando isso em raiz, então você tem o quê? 4 raiz de 2. Pronto. Tudo bem? Economizou tempo. Isso é um cara esperto. Agora o cara inteligente, o que ele vai fazer? Ele vai resolver aqui, ó. Aquele que assistiu a minha aula de Teorema de Tales, certo? Aí vai aprender direitinho o que eu vou aplicar aqui. Não esquece, depois você assiste essa aula lá. Olha lá, o cara pode fazer rapidinho. Numa igualdade entre duas frações, eu posso simplificar de cima com de cima, de baixo com de baixo e entre as frações. Então, para ir mais rápido, eu faço raiz de 6 dividido pela raiz de 3. Entendeu? Rapidinho, que vai dar quanto? Vou colocar aqui para você. Raiz de 2. E o que sobrou aqui? 1. Multiplica em cruz o que sobrou. X vezes 1, x. Aí o que você tem? 2 vezes 2, 4. E essa raiz? Só carrego. Pronto. Maravilha. Fechou. Trigonometria no triângulo retângulo, galera. É só isso. Não tem mais o que fazer. Tudo bem? E daí pra frente, é treinar e não esquece o correr, cair na coca. Seno, cosseno e tangente. E a musiquinha. Deixa eu ver se vocês lembram mesmo. Seguem eu aí. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre